Olá, tudo bom? É ótimo estar de volta a mais uma aula do nosso curso de UDK Programação, né? Que é um curso focado para a parte de inteligência artificial do Unreal Engine. A gente vai estar vendo hoje sobre classes amigas, né? O que seriam classes amigas? Classes amigas são o que? São classes que conseguem acessar estruturas privadas ou públicas dentro de uma outra classe. Então funciona mais ou menos da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui, ó, vamos aqui, essas duas linhas iniciais a gente já tem conhecimento, que é o include IOStream, palavra reservada e usa em namespace, std, que é utilizado para o que? Quando você for usar isso, trabalhar com funções, estruturas e classes, enfim. E aí a gente tem uma classe aqui chamada x, né? Só como exemplo, né? Class x, né? Ou x. Abriu o início da estrutura, declarou duas variáveis do tipo inteiro, e aqui vem o diferencial, palavra reservada friend, que significa amigo ou amiga, né? Friend class f. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou atrelando, eu estou dizendo que eu estou dando acesso aos itens que existem na classe x à classe f, que eu acabei de criar. E estou declarando de forma pública, olha só, atrelando a classe x dois elementos, que é a, que tem é uma função, a é uma função, tá ok, galera? Isso não é variável. Então aqui, olha só, eu estou atrelando, estou acessando a classe x, estou declarando de forma pública, ou seja, acessível a classe amiga f, ou seja, ela vai se tornar pública para a classe amiga f, não para o programa como um todo, não para toda essa estrutura, não. Mas eu estou, na prática, dizendo que vai se tornar uma estrutura pública a função x, porque a classe f é amiga. E com isso eu vou estar tendo acesso a duas funções também, que tem argumentos, que é a função a e a função b, que possui o argumento de 1 e 2. Esse início, esse abre e fecha aqui chaves, é porque é uma estrutura vazia, só tem argumentos para serem acessados, não tem estrutura, não tem conteúdo na sua estrutura a nível de execução de nada na realidade, né? Então só são argumentos aqui passados. Então estou dizendo aqui na prática, só repetindo mais uma vez, eu estou dizendo aqui que a minha função x, ela tem duas subfunções, né, que é a e b, que possuem argumentos 1 e 2, e vão estar de forma aí disponível publicamente para acesso à classe amiga f. É só isso que eu disse até agora, tá ok? Essa classe f, por sua vez, está atrelada à classe x. Tudo bem? Perfeito? Então tá ótimo. Aí vem a pergunta, poxa, e esses dois camaradas aqui, o a e o b, o que eles têm a ver, né? Olha, o a e o b, galera, eles na prática aqui são números, são variáveis inteiras que estão sendo utilizadas aqui, tá? Como funções. Na prática é isso. E aqui, olha só, acabou a minha estrutura, a minha classe x. Eu estou declarando agora a classe f, né, que é friends. Aqui eu disse que ela seria amiga, mas eu não tinha declarado ela ainda. Agora aqui eu estou declarando a minha classe f. E de forma pública, sem tipagem. Void é quando eu tenho uma função que não tem tipagem. Pode aceitar tanto string, quanto tipo boolean, quanto inteiro, float e por aí vai, né? Ok. Bem, dito isso, eu estou aqui simplesmente, print não é comando de impressão não, viu galera? Apenas que eu vou estar mostrando em tela. Eu poderia estar mudando esse nome aqui sem problema algum. Vou até estar fazendo isso, ó, de print, ó. Eu estou aqui com a minha estrutura, a minha classe f. E publicamente eu estou declarando uma função. Deixa eu só substituir para não ficar confuso, tá? Vou pegar o print, eu vou colocar como mostrar e vou substituir. Pronto. Só para que vocês vejam, ó. Vou compilar, não vai dar erro algum, ó. Não deu erro algum, tá? Só para mostrar que aquilo não era uma palavra reservada, tá? Então, olha só, publicamente estou declarando uma função sem tipagem, ou seja, pode aceitar qualquer tipo de qualquer tipagem de variável, a função mostrar, e olha só que interessante, o que vem a ser esse e-comercial? Ó, x, estou passando dois argumentos, um por referência e outro por cópia. Opa, e agora você deve estar se perguntando, complicou tudo, referência e cópia, o que você quer dizer com isso? Na prática significa que esse camarada aqui,
ele está sendo passado com o endereço dele está sendo passado, né? O endereço dessa variável, ou seja, eu posso alterar o endereço dessa variável, né? Então, o que significa esse E comercialzinho aqui? Esse E comercial é um operador que ele pode tanto trabalhar como um ponteiro, tá ok? Como a argumentação por referência. Já já vou falar disso. Aqui eu estou passando o endereço de variável. Já já no próximo vídeo eu vou estar fazendo um exemplo aqui em 3D para que vocês entendam, né? Enfim, estou passando essa variável aqui por endereço de variável e essa aqui normal. Lembrando que em programação C++ é case sensitive. O que é case sensitive? X maiúsculo não é igual a X minúsculo, tá ok? Deixar isso bem claro. Então tome cuidado também quando você for codificar seus próprios programas. Então entenda aqui, caixa alta, né, que a gente costuma comentar, falar, chamar, né? É diferente de caixa baixa, então diferencia uma coisa da outra, ok? Perfeito? Bem, estou dando um cout aqui, onde estou dizendo que A e B é igual ao que? Aqui é string, né? É igual a x.a e x.b. O que eu estou fazendo aqui, galera, com isso aqui? Significa que é o seguinte, através do x, né, dessa variável x, eu estou acessando aqui publicamente o valor que está contido aqui em A e o valor que está contido em B, estou publicando em tela, 1 e 2, perfeito? No programa main, no programa principal aqui, eu estou aqui nada mais nada menos do que int main x e f. X é com relação ao que? X é com relação a nada mais nada menos do que a nossa classe, né? A nossa classe aqui, a nossa função, e f é com relação a essa classe. Então x é com relação a essa classe. Tá? Esse x aqui, no programa principal, eu estou acessando essa classe, e esse f eu estou acessando essa daqui. Isso aqui são variáveis, tá? Poderia ser qualquer outro nome, tudo bem? Perfeito? Que são variáveis que eu estou atribuindo, na realidade, o valor dessas variáveis a essas classes, fazendo uma cópia com isso, para que eu possa executar a rotina mostrar o que? Mostrar exatamente esses dois valores. Então vamos só executar aqui para que vocês vejam. Tá aqui, saiu esse U com acentuação porque o DOS não suporta caractere especial. Por exemplo, esse E com acento agudo é considerado caractere especial. Então isso é um problema de formatação, mas que independe, não interfere em nada na lógica e execução do programa. Então A eu estou dizendo que o argumento de A é 1 e de B é 2, né? Provavelmente você deve ter embaralhado um pouco sua cabeça a partir daqui. Então o que ocorre? Vou estar aqui só fazendo um review. Estou aqui com a minha classe, que é amiga, que eu já declarei que ela é amiga da classe X, tá ok? Aqui é a F, declarando publicamente dois argumentos, sendo que um está sendo passado por endereço, né? Um está sendo passado por endereço. Para quê? Para que eu consiga alterar o valor dessa variável exatamente no endereço onde ela está alocada. Então é o x maiúsculo e o x minúsculo. Ok, estou dando uma saída de tela, onde eu estou acessando x.a e x.b, onde eu estou acessando a partir do argumento x, os valores de A e B, que são 1 e 2. Perfeito? Ok? Perfeito. E aqui no meu programa principal, eu simplesmente estou pegando, fazendo a cópia de acesso da estrutura da classe X e da classe F para essas variáveis aqui, X obj e F obj, ou seja, o objeto, né? Isso aqui é um mnemônico, né? O que é um mnemônico? São palavras de fácil memorização. Então eu sei que aqui é com relação ao objeto de acesso à classe X e o objeto de acesso à classe F, que é as duas classes que havíamos aí criado. Isso aqui não é palavra reservada nem nada. Isso aqui foi apenas uma forma de eu memorizar. Inclusive, vai aí a dica: procure utilizar palavras de fácil memorização, independente se você vai fazer um programa pequeno ou grande, para que você não tenha dificuldades no futuro para fazer alteração do código, ok? Então eu estou dizendo aqui na prática o seguinte, galera, estou dizendo o seguinte, olha só que legal, estou criando duas variáveis que vão pegar o que? Que vão estar aí passando, né, pegando os valores, né, em relação à classe X, representando a classe X e F. E aqui eu estou executando a rotina mostrar, que vai estar fazendo o que a rotina mostrar? Vai estar simplesmente aqui fazendo isso aqui, galera, dando uma saída de tela dos argumentos A e B por cópia, nada mais, nada menos do que isso. Tá ok? Perfeito?
Ó, se ficou um pouquinho confuso esse programa, não se preocupa. No próximo vídeo você vai ver um mais simples, com o mesmo conceito, a mesma lógica. Mas se tiver com dúvida com relação a esse, entre em contato comigo, tá ok?